Com imenso prazer que recebemos hoje na Jornada Segura essa companhia que tem sangue latino, que corre pelas veias, presente na América Latina e fortemente aqui no Brasil. Temos o prazer de receber aqui a Sura, aqui representada pela Andréia, que é gerente de desenvolvimento de mercado da região, a Eliane, que é gerente da filial de Ribeirão Preto, e o Daniel, o presidente está escutando, o vice-presidente, né? Vice-presidente. Eu tive com ele, um abraço para você. Você viu que você está presente aqui, né, Daniel? Mas o Danilo, que é o diretor de São Paulo Interior. Seja bem-vindo, Danilo. É um prazer em recebê-los vocês aqui para compartilhar com a nossa audiência as novidades que a Sura traz para o mercado e o que ela já faz pelo mercado. Seja bem-vindo. Obrigado, Alberto. Prazer, primeiramente, conhecer a história, né? Hoje aqui pela manhã inteira, almoçando, conhecendo a história aí. Muito parabéns, né, por essa história da Noroeste. E vamos seguir em frente contando nossas histórias aqui. Gente, como eu falei para vocês, a Sura é uma companhia que tem sangue latino, né? Ela é de origem colombiana, Andréia? Exatamente. 80 anos de mercado, né? Oriunda da Colômbia. Na Colômbia trabalha com vários nichos, segmentos. Eu acho interessante, tem um corretor que já foi lá e ele fala: não, Andréia, a Sura é igual Pernambucanas lá na Colômbia, tudo que passa é Sura. Eu falei: verdade, porque eu ainda não fui à Colômbia, preciso ir conhecer como que é lá. Mas esse respirar lá na Colômbia bem com diversos segmentos, diversos ramos, e atende a população aí como ele mesmo disse, pernambucanas, que está em toda esquina tem uma Sura. E esse é o desafio, né, Eliane, de estar presente no Brasil para ser essa pernambucanas aí, né, que é o desafio que eu sei que a companhia está presente através de inúmeros segmentos, que hoje a gente vai falar aqui do Affinity e trazendo soluções para o mercado brasileiro. Com certeza. Nós estamos aí no Brasil há 10 anos, né, em plena expansão. Estamos praticamente começando, né? A gente costuma falar que somos embrionários ainda, temos muito a desenvolver, a fazer, a crescer e muito a contribuir, né? Costumo dizer que essa indústria, nossa indústria do seguro, está engatinhando ainda, né? Nós temos um mercado muito próspero e pode contribuir ainda mais com a sociedade, além do que a gente já faz. E estamos aí há 10 anos querendo crescer nesse Brasil que hoje o nosso VP e o nosso presidente, quando vieram, né, para o Brasil, falaram: bom, aqui nós já entendemos que o Brasil não é para amador, né? Que é um lugar diferente e muito próspero, né? Então, a Sura está aí para contribuir com tudo isso e estamos aqui com muita vontade de fazer acontecer. Olha, a gente partindo da Sura, quando a gente parte, ela tem uma posição de liderança na Colômbia, né? Que eu fiquei sabendo os seguros e a presença que ela tem lá na Colômbia, e ela está presente, ela chegou aqui em 2016, né, Danilo? Mas através, ela adquiriu uma companhia, né? Sim. Como a gente estava comentando, aí ele comentou, Andréia, a Sura está no Brasil há 10 anos e ela vem com a aquisição da antiga RSA, Royce Analyze, que era uma seguradora inglesa. Então, o grupo Sura, através da seguradora sul-americana, adquire todas as operações da América Latina da RSA. Então, dentro dos 7 países aí que nós estávamos, a Sura adquire essa operação. Então, a partir de 2016 é quando a gente começa a dar o tom e mudança cultural. Porque quando a gente fala, a gente sai de uma companhia segmentada em frota e transporte e vem aí nos últimos 4 anos trazendo muito mais essa visão de varejo e fortalecendo o que a gente já tem na casa matriz, que é a Colômbia, que é o varejo, que é a pessoa física e que é o que a gente vem aí desenvolvendo com outros produtos a partir de 2021, né, com um segmento muito maior. A gente sabe que a companhia
ela é muito forte na Colômbia, vindo aqui para o Brasil, entre os seus sócios, tá, o maior ressegurador do mundo, né, dando suporte toda essa operação, somando-se a companhia, que ela faz parte de um conglomerado, né, ela tem uma estrutura. Como é que funciona a estrutura? Hoje a Sura, o Grupo Sura, é um grupo financeiro no qual são 3 empresas praticamente, a Suramericana como seguradora, o Banco Colômbia e a Sete Sura, que é a parte de investimento da Sura. Estamos nos 7 países da América Latina, e na parte da Suramericana, a Munich Re é nossa sócia com 20%, 19% mais precisamente, na América Latina. Então a gente contém aí um braço muito forte para dar toda essa credibilidade também, né, junto com a questão do canal de distribuição. Já que eu trouxe o Daniel aqui pro assunto, né, nós estivemos, salvo engano, ano passado, a convite da Eliane, nós fizemos participando de um almoço lá em São José do Rio Preto, e ele é colombiano, né, e eu vou fazer a pergunta para vocês, qual que foi a principal diferença de cultura do seguro lá vindo para o Brasil? Teve algum choque? O mercado é diferente, né? Como que está sendo esse tempo, essa experiência? Adalberto, eu vou falar a minha percepção, né? Aí qualquer dia a gente traz ele aqui e a gente pega a resposta dele, na verdade. Mas é um mercado completamente diferente, né? Eu acho que na Colômbia tem muitos seguros obrigatórios, né? Então isso já traz uma cultura e um segmento diferente. Mas a gente sempre fala que todo colombiano que vem para o Brasil, ele olha e fala: como na Colômbia, com 53 milhões de habitantes e um território daquele tamanho, a gente faz tudo isso, e no Brasil, com 220 milhões e o tamanho, a gente ainda é muito pequeno, né? Pensando em termos de números, né? A gente faz o ano de 2025, a gente fechou a companhia em 1,5 bi de reais. Que é um grande número. Um grande número. Um grande número. Mas para o nosso mercado, ainda muito pequeno. E pensando nos 9 bi que o grupo faz de dólares. 9 bi. Aí sim. 9 bi de dólares, né? A gente é muito pequeno. Então, ou seja, a operação no Brasil, ela é significante, porque 1,5 bi é 1,5 bi, né? Mas segundo o Daniel me ventilou que o objetivo era até 5 bi em 2028, e daqui a pouco a gente vai estar falando sobre como chegar nesses números, né? Mas assim, perto de 9 bi do grupo tem um gap ainda muito a ser explorado, né? E isso faz a nossa mudança literalmente estratégica a partir de 2021, que foi quando a gente começou a regionalizar as diretorias, e por isso que a partir de 2024 a gente abre a diretoria SP Interior, porque cada lugar do Brasil... Existem vários Brasis dentro do Brasil. Essa expressão. E isso a gente fala que as diretorias é justamente para trazer essa autonomia das particularidades de cada região. Então eu acho que um dos grandes pontos fortes que a gente tem, que é a área de subscrição, reportar diretamente para a regional. E isso por quê? Porque o subscritor ele também tem que entender a região, né? Não literalmente estar na matriz e ter uma visão geral. Não é o que a gente fala aqui como corretor, André, que às vezes é o seguinte: o pessoal de São Paulo, vamos falar o pessoal de São Paulo, e isso é de todas as companhias, tem que sair um pouquinho para tomar um ar, né? Nossa. Porque existe, como a gente disse, vários Brasis, né? Dentro de um Brasil. Aqui é de um jeito, a região Nordeste é de outro, Centro-Oeste de outro, e às vezes o que funciona aqui não funciona lá. E olha, você sabe, Adalberto, que eu
faço sempre esse convite, né? Sempre que a gente tem oportunidade, uma reunião, alguma coisa, falo, vem visitar aqui o subscritor Enasura. A gente tem essa liberdade e a gente tem essa autonomia também, e existe essa possibilidade. Todas as vezes que eu trouxe um subscritor da matriz para passar um dia aqui, 2 dias, meu Deus, como muda! Porque entende um pouco mais, né, da região, daquele corretor que a gente vai levar aquelas oportunidades. Então, isso é importante. E a gente na companhia tem essa proximidade. A gente não vê tão facilmente você podendo chamar um subscritor para conversar com um corretor, seja online ou seja presencial, em qualquer operação. E aqui a gente tem essa facilidade. Então isso facilita muito o nosso dia a dia aqui na ponta. Olha, o que eu tenho que falar de subscritor, pessoal, vou traduzir para vocês. Subscritor é quem aceita lá o seguro, que vai dar a taxa, fala, ó, esse risco eu faço, o risco eu não faço. E aí quando o comercial quer fazer, às vezes ele veta lá, e quando ele está literalmente na rua, ele vê o risco e às vezes muda a análise, né, sobre isso, não é isso? A percepção. Exatamente. É diferente, né, quando você experiencia uma situação, né? Embora eles tenham mais um viés, né, um olhar técnico, que é natural, que é para isso que estão lá, mas vivenciar é diferente, então é extremamente importante. E de fato aqui na Sura nós temos isso no nosso DNA, né? Que é que todos precisam sentir mais, né? Então nós temos alguns slogans aqui que a gente vive na pele, tipo, o seu maior talento é ser humano. Eu sou apaixonada por ele. E por quê? Porque isso é para todos, inclusive, né, para um técnico que tá, para um subscritor que está ali subscrevendo o risco que nós estamos vendendo aqui na ponta. Então ele está subscrevendo um risco que a gente vai atender um humano. Sim. E ele também é um humano. Então quando ele sente, né, então é bem legal. Então a gente tem muito esse viés. Gente, eu vou testemunhar isso agora, porque antes da gente estar aqui no podcast, nós discutimos um risco que a companhia não faz, né? Que nós estamos levando através de vocês, né? A corretora Noroeste está trazendo uma demanda que vocês vão levar para ver se a subscrição se faz sentido para a companhia. Ou seja, o que eu quero falar? Que é possível dentro da companhia, e assim eu percebi, de criar produtos, por exemplo, de affinity, né? E aí a tua área é uma área que você atende, né? Você poderia dar algum exemplo, por exemplo, para a nossa audiência entender que tipo de seguro que é esse? Na verdade, eu vou fazer até um complemento do que a gente falou das regiões, né? Que o nosso propósito, de fato, quando a gente fala, é a proximidade. Então, por isso que hoje a gente tem até poucos corretores hoje cadastrados, porque a gente quer uma criação de relação e a gente acredita muito nessa proximidade. E quando a gente está falando aqui do subscritor, é exatamente trazer também essa proximidade do subscritor com a ponta, da ponta com o corretor, do corretor conosco. E essa proximidade vai fazer com que a gente literalmente faça isso, que é a viabilidade de qualquer negócio. Porque tudo é segurável, né? Desde que a gente pare, converse, entenda e faça. E isso, com essa proximidade, gera essa situação de o que o mercado ainda não está fazendo, ou o que está fazendo com alguma situação que está mudando, porque a evolução do mercado ela é diariamente. Hoje em dia, ainda mais com a questão das tecnologias, a velocidade. Então, essa proximidade é exatamente para gerar isso. Quando a gente está falando de outros canais, né, a Sura, a gente não está só com um canal corretor. A gente tem outros canais, que é o canal de afinidade. E isso também é um papel nosso, como regional. Começar a explorar outros canais, que é um dos que a gente estava falando aqui, que é outro canal. É um produto de seguro, mas através de outro canal. E hoje na Sura a gente tem, hoje sim, uma vertical de afinidades, no qual a gente tem alguns parceiros. Então dentro deles a gente tem distribuidoras de energia, no qual fazem oferta de seguro, no qual hoje é muito forte com a gente o Grupo Equatorial. A gente tem, por exemplo, um C6
bem que no qual a gente oferta o produto da TAG, que é um produto diferente, né? Então, pequenos reparos através de acidentes que aconteceram dentro daquela rodovia. Pedagiada. A gente oferta seguro residencial em outros canais, como a gente comentou aqui sobre Intelbras. Então, quando eu falo da proximidade, ela é justamente para a gente desenvolver coisas novas, estarmos próximo e junto, né? Fazer o mercado evoluir. Olha, inclusive dentro disso, que já eu vou entrar na parte do corretor, na parte dos nossos clientes, mas eu quero dizer assim que a Sura ela está presente às vezes na vida das pessoas, as pessoas nem percebem, né? Por exemplo, existe um seguro que é comercializado por vocês através desse canal de afinidade, que é o No Show. Vocês sabiam, por exemplo, se tem um show cancelado e você comprou lá, se você comprou lá o ingresso e tem um seguro, às vezes esse seguro pode ter sido com a companhia, porque é a expertise de vocês, né? Sim. Hoje a gente tem 3 tiqueteiras, né? Inclusive 2 estão aqui, uma está no interior, que é a Guichê Web. Então todos os ingressos vendidos através da Guichê Web, o seguro é da Sura. E por eventos como uma viagem a trabalho inesperada que fez com que você não vá ao show, você é reembolsado, né? Através do Isso seguro. Acontece, né? Muito. Às vezes a pessoa pega uma gripe, uma dengue ou tem uma... Enfim, acontece. Hoje em dia você compra o ingresso muito antes do show, né? Sim. E hoje em dia o ingresso não é um ingresso barato mais, né? Então isso faz com que dê uma segurança por um preço muito baixo, né? Se você for fazer comparação, é muito baixo um valor. Imagina um seguro de um ingresso de R$100, você comprar por mais R$5, você ter a tranquilidade que isso... Né? Sim. E às vezes, gente, é bom vocês saberem, porque às vezes vocês compram e nem sabem que tem, né? Às vezes nem sabem que tem, a pessoa esquece. Sim. Então é importante ter essa consciência de saber o que está comprando. Mas assim, agora nós contamos um pouquinho da história da companhia, que está presente em 7 países da América Latina. Ó, eu fui no Uruguai, eu pude constatar lá, viu? Lá no Uruguai. Lá é a maior. É a maior? Lá é a maior. Aí, ó, então o que eu vi lá procede. Mas assim, tem um produto que muitos clientes nossos têm. E quando surgiu esse produto, eu até falei com você, Eliane, e com a Andréia. Eu falei, mas isso é verdade mesmo? É verdade? Isso existe? Me explica aí. O seguro do Mob Livre. Como que na verdade, gente, é o seguro da franquia, mas não era para ser seguro da franquia, né? Mas virou seguro da franquia. Mas conta essa história aí para nós, né? O seguro do Mob Livre é um seguro... A Sura, antes de mais nada, é uma companhia que gosta de pensar diferente. Que gosta de transitar por uns caminhos assim diferentes, né? E era pensando na questão da mobilidade de uma pessoa. Quais as possibilidades de intercorrências no translado diário de um ponto até o outro, em diversas situações. Então, se a gente fosse pensar em todas as situações que podem acontecer, né, de uma responsabilidade contra algum terceiro, seja na condução de um equipamento de mobilidade individual, como um patinete, uma bicicleta, que nos grandes centros, depois da pandemia, ficou muito mais evidente, né? Muito mais visto, né? e utilizado. Ou seja, de repente, num transporte público que de repente teve alguma situação que parou. Então, a gente tinha pensado no produto dessa maneira, né? Garantir... Um produto de locomoção, de mobilidade, né? Um CPF. É que cada dia você se move de um jeito. Um dia de carro, outro dia com micromodais, outro dia de bicicleta, outro dia de ônibus, metrô e trem. E pode ter uma intercorrência. Uma bicicleta pode bater num carro, aí nós estamos falando de responsabilidade civil. Pode ter uma intercorrência, às vezes a pessoa cair, se machucar, enfim. Exato. E essa locomoção também pode ser de automóvel. Sim, que você... E aí que entra o gap. Mas só aí você falou de 3, né? Você falou o RC, você falou o Vida
Porque pode ter uma machucar. despesas médicas aí com a questão Acidente da pessoal, pessoa, né? acidente pessoal, e você tem o seu sinistro com o veículo, né? Então, também é pensando na mesma pessoa para uma situação, vários eventos. Né? Só para nossa audiência entender, o seguro que na verdade é de mobilidade, mas nós corretores mudamos o nome. Nós mudamos o seguro da franquia. Gente, é um seguro fantástico porque ele funciona o seguinte: você contrata um seguro até R$ 8.500, que é o valor máximo, né? Você paga um valor no cartão de crédito, R$90 por mês? Até 90. Até 90, né? Porque ele começa com que 45. 45. 45 para que valor? Para R$4.000 de reembolso. 4 mil, depois tem o intermediário, que 6.000. que é em torno de R$70. R$70. Então 45, 70 e 90. O que significa, gente? Vocês podem ter seguro de automóvel em qualquer companhia. Qualquer companhia. É isso. O que acontece? Por isso que eu perguntei para ele se era assim que funcionava. Eu falei, mas isso existe? Porque como a Andrea disse, Eliane, e assim eu entendi, você faz o seguro no CPF. Isso, CPF. E os veículos que estiverem naquele CPF, caso se envolva num acidente, a seguradora vai, no caso a Sura, vai arcar com o valor da franquia, desde que o seguro seja acionado na seguradora que ele tem o seguro do carro. Então, por exemplo, ele tem uma franquia de R$10.000 e ele contratou na Sura uma franquia de 8.500, o seguro da franquia. Significa o seguinte: se ele não tivesse essa cobertura, ele ia ter que desembolsar 10 mil. Me corrija, é isso? É isso. É isso. É isso. Na Sura, ele vai desembolsar os 10, porque ele vai ter que pagar, Sim. mas vai ter um reembolso de 8.500. É isso. Eu não Perfeito. preciso nominar que carro que é. Olha bem, gente. Não. Eu estou fazendo um seguro no CPF que vale para todos os seguros que estejam naquele CPF. E tem direito a 2 utilizações por ano. Então, assim, é algo fantástico. Ou seja, se ele tiver 2 veículos e ele se acidentou nos 2, ele teria... Uma bike, Sim, uma moto. Ah, é verdade, eu tô falando de carro aqui, mas É mobilidade, pro né? CPF. Por CPF. É pro CPF. Porque muitas vezes acontece, ele tem o carro e tem uma moto, os dois segurados aí com você, cada um em uma companhia, a seguradora diferente, inclusive. E aí ele pode ter alguma situação, alguma intercorrência no veículo e no decorrer do ano, em uma outra situação, ele pode ter uma intercorrência na moto dele, por exemplo. Então, é muito bom e é interessante essa questão desse seguro, porque ninguém sai de casa preparado para bater o carro. Ah, ninguém. Querendo bater o carro, ninguém sai de casa. Mas se acontece, tem aquele transtorno, e aí, de repente, vem aquela paz de espírito. Fala, ai, graças a Deus que eu tenho seguro. Num terceiro momento, aí vem outro transtorno. Meu Deus, a franquia. Porque ninguém lembra desse detalhe. Se eu olha, todo mundo que eu pergunto, você sabe qual é o valor da sua franquia? Pensa, ai, não lembro. Então, o cliente, ele não lembra nem quanto é. Ele sabe que ele tem o seguro. Então, você não sai preparado para sair de casa para gastar 4 mil. Qual que é a média das franquias que você tem aqui? Subiu bastante, hein? Subiu bastante. Então, vamos falar que uma média de R$3.000. Você acorda e preparado, fala, hoje vou gastar R$3.000. Não. Então, é um transtorno na hora que bate, é uma paz na hora que você fala, tem seguro, depois você fala, nossa, tem a franquia. E muitas vezes o cliente faz o seguro com você, ali com o pessoal aqui da corretora, aí eles ofertam, acaba fechando o seguro do Mob Livre junto, porque é muito baratinho, né? E o cliente está lá pagando e nem percebe. No momento do sinistro, às vezes nem lembra, né? Aí a hora que o funcionário fala, vamos acionar ele, nossa, que bênção, realmente tem ainda essa questão. Quer dizer, bateu o carro, teve aquele infortúnio e tudo mais, a companhia seguradora dele consertou o carro, quando ele foi pegar o carro, pagou a franquia, pegou o carro e deu entrada no reembolso. E não pagou nada de franquia. Mas olha, eu posso falar isso, agora eu vou dar meu testemunho aqui como corretor. Nós temos inúmeros clientes que têm esse produto. Gente, e é rápido, não é burocrático, é muito simples. Nós, como sendo detentores da apólice, então o cliente bateu o carro, eu já solicito a liberação na companhia que ele bateu o carro, encaminho para a companhia,
fatura, junto com a nota fiscal, e vai acreditar na conta da pessoa sem burocracia nenhuma. Não tem vistoria, por quê? Essa vistoria já foi feita pela seguradora do carro. Então, lembrando que quando a gente está falando em reembolso da franquia, nós estamos falando da reembolso da franquia do casco, do veículo, não é da garantia de vidros, nós estamos falando da franquia principal, né? Sim. Esse produto, eu acho que, como corretor, ele surpreendeu o mercado, né? Ele tem que ter uma função social, né? Com certeza, com certeza. Pensando nesse ponto aí de você não estar preparado para isso, você faz o seguro, não quer usar, né? Mas aí você tem aquela despesa que também você não estava preparado para aquilo. Então, ele ressarce, ele entrega de volta ali para a sociedade uma outra parte, que é além do que a outra, e divide o risco, né? Divide o risco. Divide o risco, porque a outra companhia fez o pagamento de toda a indenização para a oficina e tudo mais, e a gente vai e indeniza o cliente naquele... Esse seguro hoje ele só não está presente para caminhão, né? Porque ele não trata de mobilidade, né? Veículos de carga, né? Isso. Ainda não. Comercial. Agora eu gostei. Ainda não, tudo é possível. Agora, é um produto realmente que faz a diferença, mas vocês têm um outro produto que vocês, assim, é o melhor produto do mercado. Eu acho que vocês sabem disso e também as congêneres sabem disso. A Sura, ela é especialista em veículos premium, né? Tanto é que é patrocinadora da Porsche Club, né? Então, se falar de carro de alto valor, vocês entendem muito, desde a liquidação do sinistro, desde a precificação, mas principalmente do produto. O produto tem algo que não existe na maioria, não existe no mercado, né? Sim. Vocês poderiam dar uma característica para a nossa audiência do que eu estou falando, gente? Produto premium hoje, a companhia ela entende que é veículos acima de 150 mil reais, mas eles estão mudando a segmentação. Porque às vezes a gente precisa ajustar para ficar melhor segmentado. Mas vou falar por mim, Mercedes segurada, Mustang segurado, tudo na companhia, com esse produto inovador. E aí, de onde vocês tiraram essa ideia para fazer esse produto? E me dê características para o nosso público. Pode ser? Bom, esse produto, a gente como não tem o auto individual varejo, né? Então, desde que a Sura veio diversificando, como o Danilo falou, entrando em outras linhas de negócio, que não só o transporte, a frota, que a gente já faz muito bem, a gente entrou inicialmente olhando para esse nicho, né? Como eu disse, a gente gosta de fazer um negócio um pouco diferente, né? Atender alguma necessidade. Ser bom no que faz. Exato. Então, esse produto, ele volta para esse cliente que vai até uma IS de 1.800.000. Eu consigo fazer um carro até de 1.800.000. Até 1.800.000. Então, é um tipo diferente de cliente que tem uma demanda diferente. Por exemplo, não faz sentido para um cliente que tem um veículo de $500.000 na garagem ofertar um carro reserva de locadora. Que vai ser um carro popular lá, básico, não faz sentido. Não faz sentido. Ele deve ter 2, 3 carros ali do dia a dia, do uso do dia a dia dele, que pode suprir uma necessidade melhor do que o carro da locadora. Então a gente oferta 1% do valor do carro que está segurado. Supondo que seja 5.000, 500.000, vai ofertar R$5.000 em espécie. Em espécie, para ele num sinistro indenizável. Teve um sinistro. É um sinistro que está dentro das características, vai ser indenizado. Atingiu franquia. A gente vai depositar na conta dele R$5.000 a título de despesa de locomoção. Mas ele tem que locar um carro? Não. Ele faz com esse dinheiro que ele achar melhor. Então, já um diferencial. E se não ele quiser precisa alocar um carro. Se ele quiser alocar um carro, se ele quer usar o táxi, se ele quer. É uma despesa dele. Olha, se eu vou pegar esse gancho, como é que funciona o mercado, gente? No carro, o carro reserva, quando tem um sinistro, a seguradora não vai disponibilizar um carro igual ao seu. A não ser que seja uma coincidência, que você tenha. Mas não vai ser, em via de regra não vai ser. Então, se você tem uma caminhonete, o carro reserva não vai ser uma caminhonete.
E o que a companhia dá nesse produto é a possibilidade de, inclusive, ele contratar um carro reserva igual o dele. Porque ele vai estar livre para isso. É isso, não é? Exatamente. O dinheiro vai ficar na conta dele, ele faz o que ele achar melhor. Inclusive, se ele não quiser contratar carro reserva nenhum e usar o que ele eventualmente possa ter na garagem, ele pode também. Então, isso é uma liberdade. No final ele tem despesa, né? Esse dinheiro, de fato, é para arcar com algum tipo de despesa pela impossibilidade dele da utilização do veículo. Então, a questão até conceitual é como a relação é uma relação de boa-fé entre seguradora, corretor e cliente. Isso também é o retorno, como a gente está falando, eu não estou atribuindo ele para fazer algo que eu queira. Não, ele faz, a gente Isso é muito dando legal. essa possibilidade. O que é mais interessante ainda, você não precisa contratar isso. Porque automático. É automático. Você contratou o produto, ele está incluso. Então, você coloca um produto desse na sua operação, que você tem ali N funcionários comercializando durante todo o dia, você não está em todos os negócios observando, esse cliente faz sentido, esse não faz, não. Esse produto é automático, essa cobertura, por exemplo, é uma cobertura que está implícita. Outro detalhe que eu vou te falar que nenhum outro produto tem, 7 dias de carro reserva para o terceiro. Isso é complicado. Isso dá um BO, hein? Sabe como eu chamo isso? Essa cobertura eu falo que chama paz de espírito. Para o corretor. É verdade. Gente, funciona o seguinte, ó. Você que tem um carro aí que tem seguro, olha como é que funciona. Se você bater no outro carro e você tá errado, a sua seguradora vai assumir as despesas para consertar. Mas, no entanto, não vai locar um carro para essa pessoa. E provavelmente, se essa pessoa depender do carro, vai ficar... lógico. É a paz de espírito. Quer dizer, a Sura garante a paz de espírito. Eu penso assim, eu vou usar um exemplo meu. Mãe turista, comercial. Se alguém bate no meu carro e tem seguro, ok, vai consertar. Mas quando estiver consertando meu carro, que pode ficar 7, 10, 15 dias lá parado, como eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Isso é legal. Então, isso é uma situação que, às vezes... e outra, tô lá no meu carro. O meu carro normal, simples. Aí uma Porsche bateu no meu carro. Complicado. É complicado. E não vai dar o carro reserva pra mim? Pra mim, não é? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para o cliente, não vou ficar sem o carro. Aí o cliente vai falar o quê? Liga para o meu corretor. Paz de espírito, é verdade. Isso. Mas tem uma cobertura que eu também acho muito importante vocês detalharem. Gente, isso daqui é inédito. A cobertura para objetos dentro do veículo, né? Porque a gente às vezes trata do veículo, mas às vezes ficou ali um objeto lá dentro e alguém quebrou um vidro, roubou, que é muito comum nas grandes cidades, infelizmente. Sim. Como é que funciona essa cobertura? Ela é no roubo do veículo. Então, roubou o veículo. No roubo do veículo. No roubo do veículo. Então tem que ser junto, roubou o veículo, não é só especificamente o objeto. O objeto, não. Roubou o veículo. E usando esse seu exemplo dos grandes centros, é muito comum e tá todo mundo já orientado o cara falou que vai roubar o seu carro, o que você faz? Entrega e sai. Não você vai ficar preocupado que, deixa eu pegar minha bolsa. Não. E acontece. É assim que acontece mesmo. O celular, a bolsa, fica o seu óculos. Não dá tempo. Que é outra tranquilidade, né? Sim. Quando a gente fala dos bens, muita gente fica preocupada, seja o celular, seja a bolsa, seja qualquer bem que está ali, né? Então, você sai, entrega, o que está se preservando é, de fato, a vida ali da pessoa. Né? Eu falo que isso é um cuidado, é para além do seguro. É o cuidado com a pessoa, com as situações do dia a dia que a gente está inserido, né? Infelizmente. E que, de repente, no auge do calor daquele momento, você vai pegar uma coisa e aquele nervosismo, você pode perder a vida por causa disso. Pode. Como já aconteceu em diversas situações que a gente já viu noticiado. Então, você contratando essa cobertura, às vezes o veículo é localizado e a bolsa não está lá dentro. O celular não está. Né? A grande maioria. Exato. O celular não está lá dentro. O óculos. O óculos. Isso tudo vai estar amparado dentro do seguro de automóvel. Isso. Olha, uma dentro cobertura dessa adicional. Cobertura adicional que pode ser contratada de objetos dentro do veículo.
Então, isso é pensar para além do seguro do carro, é pensar na qualidade de vida da pessoa, é pensar na segurança, é agir de maneira que você pode mitigar outros riscos, né, e amparar o cliente de uma maneira mais ampla. Eu vou citar como exemplo, eu tive um veículo no segurado nosso que foi furtado e tinha um notebook. Ele levou. E ele estava numa seguradora X, né? Ele falou, Alberto, tem como eu receber o notebook? Eu falei, não, porque o seguro é do veículo. Se fosse na Sura, receberia. Se ele tivesse contratado essa cobertura, sim. Olha que diferença. diferença. Sim. E isso é uma coisa que muitas vezes o custo dessa cobertura é ridículo, por assim dizer. É muito baixo e não tem como você concorrer com isso, porque qual outra companhia você vai ofertar para o cliente essa cobertura, por exemplo? Então, é na hora de você fazer a cotação, na hora de você pensar no seu cliente, que você colocar ali um pouquinho a mais, você oferta muito mais. Outra coisa que me chama a atenção nesse produto é o seguinte, gente. As seguradoras vendem o seguro, mas o produto que ela entrega é o sinistro, é a liquidação, é o atendimento. E quando necessita de uma assistência 24 horas ou algum serviço, existe um canal exclusivo, né? Que vai num fura-fila lá para ter um atendimento, para tirar a pessoa de uma situação de perigo o mais rápido possível, né? Sim, existe essa situação. E existe uma outra questão que também é bastante importante, que muitas vezes, dependendo da região que o carro está, e você vai saber falar disso melhor do que nós, em atendimento de assistência, que às vezes para você achar um guincho em uma determinada região, pode ser mais complicado. Então, dependendo, nesse produto, a gente envia o anjo da guarda. O anjo da guarda? Sim. Para poder ficar junto com o cliente, esperando o guincho, se eventualmente esse guincho a gente perceber que ele vai demorar um pouco mais. Principalmente se for mulher. É isso que eu ia falar. Mulher com criança, Sim, idoso. É complicado exato. Isso, né, Daniel? Totalmente. Não, então pensa que a gente está falando de um veículo de 300, 400, 500, 1 milhão. E aí acontece, pode acontecer. Pode. Uma pane, um pneu, Lógico. que esses pneus hoje não furam mais, assim, né, desses veículos e tal. Mais rasga. Mais né? rasga. Mais rasga. Exatamente. Mais rasga. Exatamente. Então, isso tudo pode acontecer no dia. Então, ele tem uma série de serviços. Outro detalhe, a nossa central de atendimento, ela tem também um protocolo para esse cliente que mesmo que se ela não encontrar por algum motivo a apólice, a gente vai mandar o guincho. Então pode acontecer de repente ter acabado de ser emitido a apólice no dia, a central é terceirizada. Então pode acontecer uma série de situações. Gente, olha, eu gosto tanto desse produto porque eu gostei da frase que você usou, viu, André? Paz de espírito. Eu gostei dessa frase. Você sabe, gente, quem está nos acompanhando sabe o que é isso. Quando você vai trocar de carro, às vezes num sábado, num domingo, final toda de sexta, toda sexta. E aí, às vezes, a companhia tá sem internet, o corretor fica louco, ele surta. Gente, não é fácil não. E esse produto dá essa tranquilidade dele sair, se for uma substituição, você tem um carro, trocou, ele não precisa nem comunicar ao corretor de imediato que ele vai estar com cobertura, mesmo sem informar. É isso ou eu estou falando alguma coisa errada? Exato. É isso sim, é o cúmulo da paz de espírito. 10 dias, né? 10 dias. 10 dias? 10 não, é dias. muito tempo. 10 dias de cobertura a gente vai dar para ele. E tem uma ressalva. Qual que é a ressalva? Eu tô com um veículo de 500 mil lá na minha policy. E eu tô comprando um de 800. Esse veículo ele vai estar automaticamente coberto, porém dentro da IS contratada anteriormente, 500. Porque vocês receberam prêmio sobre 500. É claro, né? Isso. É justo. É justo. Mas ele não está sem cobertura. Mas a gente pode precisar de um guincho, e aí a hora que informar a placa, não é a placa. Mas o nosso guincho é pro CPF. É por CPF. Não é para a placa do veículo. Ele pode pedir, inclusive, o guincho para outro veículo. Que não esteja segurado? Porque a assistência é para o CPF do cliente.
Gente, olha, veja bem, vocês não acostumam não, porque o mercado não é assim não, isso aqui é exclusividade da Sura, viu? Ou pode se acostumar fazendo seguro com a companhia, né? Exatamente. Então você, num endosso, não vai ter problema, nem se ele precisar de um guincho, porque não consta a placa, não consta o chassi lá na companhia, não tem problema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, eu fui viajar com um amigo meu. Peguei uma carona. Foi pescar. Eu gosto de pescar, hein? Eu gosto de pescar. Acontece de quebrar o carro. E ele não tem seguro. Eu posso ligar em meu nome e pedir um guincho? Deve. Deve? Deve, se você é cliente Sura, sim. No apólice do auto único, sim. Sim. Mas então, aí, agora eu fui surpreendido, hein? Sim. Porque o que pode acontecer também? Olha uma situação, você tá com seu amigo e ele pode ter passado mal. Como que você vai... Ele pode ter seguro. Qual que é o seguro dele? Ninguém sabe. Você não sabe. Então você pode ligar para a Sura e a Sura vai mandar. Você pode, de repente, estar numa viagem de negócios em São Paulo, foi de avião e tal, você tá lá num Uber, num táxi, e acontece alguma situação, a companhia também vai te mandar um outro táxi, vai te mandar uma assistência. A pessoa física da pessoa está segurada, vai ser assistida 24 horas por dia, independente se ele estiver dentro do carro dele. Exato. Que é segurado da companhia. Isso. Que lembra que é o mesmo conceito do próprio Mob Livre. Porque no final você tá preservando o indivíduo. É o bem-estar do indivíduo. O seguro, o patrimônio, ele vira consequência do indivíduo. Então, a partir do momento que você dá segurança para as pessoas, para o indivíduo... Foi aquilo que você falou no início, Eliane, é a questão humana, né? Exatamente. Exato. No entanto que a gente fala muito dentro da companhia de bem-estar. Sim. E isso é um bem-estar para o indivíduo. E para o corretor você não imagina o tanto. A paz de espírito. Não, e tudo isso é uma consequência. O nosso slogan na Sura como um todo é assegura-te de viver. Assegura-te de viver, que o resto a gente vai cuidar. Olha só. Esse é o slogan principal. Sim. Então, assegura-te de viver. E aí, o resto a gente cuida. E a gente vive muito isso e age também, não é só o slogan, né? Então, os produtos são pensados. Tanto que é aquilo que a gente estava falando sobre entrar num outro segmento de automóvel, num outro padrão e tal, sim. Mas é tudo muito bem pensado para que a gente continue mantendo essa situação de garantir para o meu cliente que ele se assegure de viver, que o resto a gente toma conta. Olha, eu gostei dessa frase, hein? Olha, a demanda, como é que funciona, né? A gente que é do mercado, a gente sabe. O cliente, por muitas vezes... ele não sabe a companhia que ele fez o seguro. Sim. Por N situações. Sim. Às vezes tem um acidente e fica nervosa, tá que, né, não consegue se lembrar, então vem à mente o corretor. E o corretor, sabendo disso, é uma paz de espírito mesmo. Sura, tá lá. Então, você pode ficar tranquila, segura de viver. Deixa que nós resolvemos. Você pode estar segurado, pode estar em carro de amigo, que você vai ser atendido. Então, olha, gente, é um grande diferencial, né? Eu sempre costumo dizer, é uma frase que eu uso, que as pessoas conhecem o seguro não é quando faz, é quando precisa. E às vezes... que acontece, Danilo, por causa às vezes de 100, 200 reais a pessoa deixa de ter essa paz de espírito, né? O seguro ele não é composto somente pela linha final, a gente tem que saber o que está colocando ali no seguro, isso faz toda a diferença, né? Não, eu gostei muito da sua frase lá do início, né? O preço do seguro, ele é barato depois do sinistro, né? Não é uma despesa. Ele só é caro antes ele só é caro antes do sinistro. Então, quando você comentou por causa de 100, 200 e tal, a gente coloca isso bem aberto e não necessariamente a gente vai ser o mais barato. Exatamente por toda a entrega e a comodidade que a gente não é especificamente uma assistência, é só para aquele veículo, não.
Eu acho que o momento, é como a gente falou, o momento do sinistro é o momento da tranquilidade. É o momento que a pessoa já está no estresse, é o momento que é a resolução. O momento do sinistro é resolver um problema para dar essa questão da tranquilidade. Né? Gente, nós estamos acompanhando aqui essa companhia latina presente no Brasil, que segundo o seu vice-presidente ia chegar a 5 bi de produção. Eu imagino como é que deve estar aí. E vai chegar, porque hoje a companhia ela é muito nichada, né? Ela trabalha em nichos específicos. Olha, nós temos aqui o Mobi, o Affinity, falamos da questão dos veículos premium, mas a companhia ela tem, não é só, né? Ela é muito forte também num segmento que eu gosto muito, que é nas pequenas e médias empresas, né? Tanto no seguro de vida, quanto no seguro empresarial, também no residencial, né? Como que vocês posicionam o produto de vocês hoje, visando, comparado com a concorrência, qual que é a entrega que vocês, a experiência de vocês? Eu vou dar um passo antes, né? Quando você falar de como a gente vai chegar lá, né? E aí você iniciou com a questão do auto único. Sim. E fazendo uma breve história aqui, o auto único ele saiu com veículos acima de 300 mil reais. Exato. Né? Isso há 2 anos. E até 2 anos a gente só fazia ISs até 300 mil. E a gente vai demonstrando para entrar aos poucos, a gente abriu até 150 mil. O ano passado a gente fez uma grande movimentação e um grande investimento de tecnologia, mudando toda a parte da arquitetura, justamente para quê? Para que a gente possa chegar nesses grandes números. Está fazendo a base. A base, exatamente. Isso é importante, para fazer a entrega depois. Para fazer a entrega depois. Então, a primeira base que a gente fez foi na questão da arquitetura tecnológica, no qual a gente investiu aí só o ano passado aproximadamente 40 milhões de reais. Em arquitetura e fazendo parte do comitê diretivo da companhia, eu falo sempre, a ponta ainda não está sentindo isso, né? A gente está vendendo, a gente está falando, pô, estamos gastando, e a ponta não está sentindo, mas aí a gente vai começar a sentir aí a partir desse ano, que a gente vem com nova plataforma do seguro de auto, então a gente continua até acima de 150 mil, mas com outros modos e o produto mais massificado, com outros customizações mais simples do que a gente tinha antes. Então a gente vendia um seguro para um carro de 150 mil com uma assistência de um veículo premium. Então a gente começa a dividir isso até para ter o quê? Preço também. E isso é o início para que a gente futuramente entre em toda a gama de veículo, e aí você começa a entrar aí. Para os corretores vai ser ótimo, porque a gente vai poder disponibilizar para o mercado o produto massificado que hoje a gente tem pelas outras companhias. Exato. Né? Exatamente. Que hoje, quando você vai fazer um seguro da Sura com a outra companhia, não é que ele é mais caro, o produto é incomparável. É isso. É sobre isso. O produto é incomparável, não dá para você ter essa tranquilidade no CPF, porque nas outras companhias estão ligadas à placa do veículo, não ao CPF, e isso faz uma diferença tremenda, né? Exatamente. Então, dentro do slogan da companhia Segura de Viver, ela faz todo sentido. Mas agora, ela, pelo que eu estou sentindo, Danilo, a companhia vai se adequar ao mercado. Eu vou ter o premium aqui, nós somos uma companhia de nicho, aqui somos nota 1000, só que nós vamos disponibilizar nossa expertise nesses produtos aqui também, que aí vai dar a base para chegar nos números dos objetivos. E que, volta à sua pergunta, a gente também aumentando as importâncias seguradas no empresarial, então até 1 ano a gente também era um empresarial PME, com importâncias seguradas até 20, 30 milhões, e do ano passado para cá a gente começa a abrir essas atividades, muito mais atividades, com importâncias seguradas até 100 milhões. Então a gente já começa a entrar em outro nicho também nessa situação do empresarial. Como que funciona o seguro empresarial? Eu vou explicar isso para as pessoas. As seguradoras, o que elas fazem? Elas têm um limite técnico que elas atuam,
E acima disso, gente, a seguradora não retém 100 milhões. Na grande maioria, ela repassa a parte do risco, porque ela tem que distribuir o risco, porque se acontecer um fato, né, isso é a estrutura do mercado como ela é feito. E entre a sócia da Sura é a maior resseguradora do mundo. Então, às vezes, que eu quero dizer, o teu seguro é numa seguradora B, mas o resseguro tá aqui, sim, na companhia, porque e esse fator de vocês terem no quadro societário de vocês a maior resseguradora do mundo permite essa alavancagem aí de 30 para 100 milhões com tranquilidade, né? Que abre um leque, sim, muito grande, né? Muito grande, atividades. Então a gente está falando de outros produtos também, né? Então quando é como a gente falou, regionalização, a gente tem outras atividades, outros produtos que a gente quer adentrar, mas de novo, devagar, né? A gente comentou que quem quer fazer de tudo também não faz bem feito tudo, né? Então vamos melhorando e evoluindo conforme os segmentos e produtos, né? A companhia, a gente que está aqui na ponta, a gente sente o quão preocupado ela é no atender, no pós, né? Que é no sinistro. E não faz sentido uma companhia crescer e depois não entregar. E a companhia ela quer crescer de forma estruturada, né? Isso está ficando bem claro. E quem ganha com isso, gente? Nós corretores temos ansiedade, que a Sura vem pro play nesse, né? Nós temos essa ansiedade, mas a gente entende o quão importante é ter uma base tecnológica com investimento, sim, porque essa demanda do sinistro também, ela vem, Eliane, no corretor, porque se a Sura demorar para liberar um sinistro, o cliente vai vir aqui que automaticamente eu vou para a demanda em cima de vocês, né? Sim, sim. Então, eu acho muito importante, isso é uma política pé no chão, né? Sim, totalmente. Pé no chão e mineirinha, porque vem devagarinho, a hora que vem devagarinho, nós estamos falando de uma produção de 1,5 bi em 2025, é muito número, sim, e com muita entrega, né? Eu acho que isso é um fator primordial. Um outro produto que vocês têm, que a liquidação de sinistro é muito interessante, muito rápida, que é a questão do seguro de residência, né? Que vocês também veem, e é um produto aí sim, muito competitivo e para sem limite de valores assim, de mínimo, né? Você pode fazer uma casa de 50 mil, uma casa de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, e aí você vai ter essa experiência da companhia, caso você precise. É isso, com todas as coberturas, né? Exatamente. A gente tem ali uma grande possibilidade de coberturas dentro do residencial, para além daquelas básicas que a gente já está habituado de danos elétricos, vendaval, quebra de vidros. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa eu te cortar. Placas solares. Temos placas solares. Cobre placas solares? Cobre. Você pode, é uma cobertura contratada. E a nossa cobertura, ela sendo contratada, então ela vai ter toda a gama de possibilidades. Uma chuva de granizo. O que aconteceu na região, por isso que eu estou te perguntando. Tem a cobertura. Porque ela está coberta dentro da cobertura de placas solares. E ela vai cobrir todo o sistema. Parte interna, parte externa. Então, é uma cobertura que você pode contratar ou não. Por quê? Não faz sentido eu onerar o custo da minha cobertura do seguro e colocar na básica e estaria todo mundo pagando, mesmo quem não tem, porque seria uma taxa só. Ele se torna democrático, né? Isso. Exato. Quem tem a placa solar contrata, quem não tem necessidade. Então eu acho que ela se torna uma cobertura cada vez mais necessária, um avanço, né? Na nossa região tem um sol para cada um, né? Além da questão da placa solar, que ela tem cobertura, a questão do inversor também está coberto dentro desse sistema fotovoltaico? Tá. Tá coberto. Tá coberto. Todo o sistema, tanto a parte interna que fica dentro da residência, a parte externa que pode ser acometido por intempéries, né, até da natureza, uma árvore que cai, uma chuva de granizo, ou até dentro da residência, o inversor e todo o sistema ele está coberto. Gente, eu vou contar uma historinha aqui rapidinha para vocês. Eu fui convidado pela ETEC, agradeço o pessoal da ETEC, para falar com a criançada lá sobre
criançada, pode dizer, né? Primeiro colegial, contar as histórias lá eu entrei no tema seguro, na cultura de seguro. E vou compartilhar aqui com vocês. E às vezes isso vai ser curiosidade para vocês também. Eu fiz a pergunta o seguinte: quanto vocês acham, fiz para os meninos, para os estudantes, que custa um seguro de uma residência de R$200 mil? Coloquei como exemplo. Eu falei, quem acertar ou passar próximo, eu vou dar de presente. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Sabe por que ninguém acertou? A gente sabe, né? Sim. Porque a ideia que a gente faz, que um seguro desse é muito caro. Sim. Lá eu obtive a resposta, Danilo, de R$20 mil, de R$15 mil, de R$5 mil. E a hora que eu falei... É uma quebra de paradigma. É uma isso, né? quebra de paradigma. Total. Quanto custa um seguro básico de R$200 mil? Mais ou menos, é um chute. R$300 você pode ter, R$200, a depender das coberturas que você vai contratar. E que tá no... É que as pessoas fazem o comparativo sempre do Com veículo, automóvel, né? Ah, meu veículo custa R$100 mil. O meu pai tá pagando R$3 mil. Pô, se minha casa... E outra, né? Todo mundo avalia não pelo valor de reconstrução, mas pelo valor comercial. E isso também é uma grande diferença, porque a contratação é pela estrutura e não comercialmente. Gente, isso eu falo para todo mundo. Isso é a cultura da Noroeste. A gente leva isso daí. Eu falo assim que terreno não pega fogo. Então você não precisa segurar o valor comercial. O que vale é o valor de reconstrução do imóvel mais o conteúdo. É isso. Não é? E o tijolo que você vai comprar para construir na região A ou na região B é o mesmo valor também. É o mesmo valor. Então, isso na hora de você precificar. Mas aí é o trabalho nosso técnico, né, do corretor, de quem está na corretora, de ter essa orientação. Porque a pergunta não é quanto vale sua casa, porque o cliente vai responder quanto vale o valor de venda, né, o valor comercial. Mas quantos metros quadrados tem, que tipo de construção que é, tudo isso vai influenciar no que você vai ofertar. Às vezes você está pagando por uma cobertura básica, um pouco mais alto, segurando 300, 400 mil, sendo que na verdade o valor de reconstrução dela com 150 você faria. Esse valor você poderia agregar em outras coberturas que são mais interessantes para o cliente. Né? Um dano elétrico, uma quebra de vidro, um vendaval, perda de pagamento de aluguel, um RC. Então, uma assistência mais completa que a gente vai usar no decorrer da vigência. É o que mais usa, né? Usa muito. E a gente tem muitas situações de utilização, principalmente a gente usa muito, tem muito acionamento de detetização. O seguro da SUR você tem... Apaga? Uma por ano você tem direito. Olha, gente, meu Deus do céu. Paga, já pagou o seguro. Já pagou o seguro. Custa, em média, aqui no interior, vou falar, é que sua audiência é grande, mas aqui no interior a gente paga 300 até 350, dependendo da cidade. Uma por ano? Uma já por pagou ano. o seguro? Já pagou o seguro. Dependendo do seguro? Isso. Então você tem lá, por exemplo, uma caçamba, você pode também ter direito a... Se vai reformar ou se vai levar um lixo, alguma coisa. Sim. Isso é uma caçamba, tem cobertura. A caçamba em todas as assistências, por exemplo. E uma lista de situações que você pode acionar enorme, diversa. Então, para além da situação da básica, né, que é o principal seguro, quando a gente tem fala situações... quando a gente fala da básica, é a cobertura de incêndio. Incêndio, raio, explosão, né? Ela é a cobertura básica. A gente tem que contratar ela para depois contratar as adicionais. Que aí é vendaval, danos elétricos, enfim. Mas as pessoas, a partir do momento que saibam o valor do seguro, fica mais fácil. Ela não pode, às vezes, deixar de contratar o seguro por não saber. E a nossa função de mercado é levar isso, né? Que é a mesma referência do que a gente estava falando do empresarial, né? Sim. Do empresarial, do microempresário, da microempresa, né? Sim, porque sim. Às vezes eu não entendo, Eliane. Eu não entendo. E esse é o trabalho nosso. Às vezes a pessoa segura tudo que a empresa produz. Então, às vezes a empresa ele comprou um carro, comprou a casa, é a galinha dos ovos de ouro, vamos dizer, a empresa. Ele faz seguro de tudo e não faz da empresa. Exato. Não, né? E
E é tão acessível fazer o seguro, né? Mas eu acho que é exatamente isso que você trouxe também, né, Adalberto? Cabe a nós, da indústria do seguro, desmistificar mais isso, né? Falar mais, falar menos segurança e falar mais a linguagem popular e trazer mais a sociedade, né, para essa consciência. Porque o seguro ele vai muito além, né, de uma proteção só patrimonial. Ele vai para uma tranquilidade, uma paz de espírito, né, uma continuidade, uma sustentabilidade de uma empresa. Então tem diversas formas da gente conseguir contribuir, né, para uma sociedade. E nós aqui na Sura, um pouquinho de tudo que nós falamos aqui, cada solução que nós temos traz algo diferente, né? É com esse olhar de tentar trazer um engajamento maior para o cliente, para que ele sinta uma tranquilidade, para que ele sinta isso. Um exemplo que eu gosto muito de citar também, hoje eu acredito que você vai poder dizer melhor do que eu, mas nós somos a única companhia no mercado que fazemos seguro de PME, seguro de vida, para o MEI. Né? Para a partir de uma vida. Isso é um diferencial. Entende? Porque quantos empresários, quantos prestadores de serviço têm uma necessidade contratual, uma necessidade intrínseca de ter um seguro desse tipo. E muitas vezes ou não tem onde fazer, ou não tem a condição de fazer num VI, que é um vida individual. E nós temos uma solução. E que isso também é o início dele. Porque você tem que pensar que ele é um microempreendedor individual que vai virar. Então, quando a gente fala também da sustentabilidade, de uma relação de longo prazo, também é pensando em todos esses momentos, não só do indivíduo, pessoa física, como a gente falou, mas como a empresa. Então, hoje a gente não tem, por exemplo, vida individual, mas a gente tem um MEI individual. Olha, esse seguro, gente, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu vou fazer um desafio. Você que tem uma MEI, uma pequena empresa, cota um seguro através da Sura, cota, liga aqui na Noroeste, vou fazer esse desafio para você. Se não dá diferença de 70%, eu vou dar de presente seguro para você, dependendo da sua faixa etária. Olha isso. Se você fazer um seguro individual, for lá contratar o seguro em nome da sua pessoa física e contratar pelo MEI, é isso mesmo que você está ouvindo. Você paga R$100 no individual, você pode pagar R$30 no MEI. É isso aí. Não é isso? Eu estou falando uma coisa... Eu não estou inventando a roda. Eu quero dizer, e isso nos deixa feliz, e eu vou compartilhar isso com a nossa audiência, a Sura é a única companhia do mercado que faz isso. É a única que pode segurar uma única vida. Uma PJ. Na pessoa jurídica. Basta você ter um MEI. Então, não tem o porquê, e hoje está todo mundo, tem que ter um MEI, né? Que os autônomos. Sim, exato. Tem que ter um MEI. Então, não tem o porquê você não fazer um seguro de vida em grupo, vida única. Nós fizemos um agora, semana passada, ficou R$80. Eu falei, gente, mas tá muito barato isso aqui. Tá muito barato. Foi um casal, tem um MEI, deu uma idade média de 40 e poucos anos e cobrou R$80. Eu pedi para simular um seguro individual. Ficou mais de R$100 para uma pessoa. Sim. É isso. Uma pessoa. Então a Sura, ela acredita em você quando você está começando. É isso que o Danilo deixou bem claro aqui para nós. Porque você que é MEI pode se tornar uma empresa. E a gente quer que você se torne essa empresa. E vamos fazer para isso. Vai crescer junto. E quando a gente está falando da proteção, é exatamente isso, né? Porque não adianta você trabalhar e se acontecer um evento. Você jogou tudo aquilo fora? Não. A questão do seguro é exatamente para você ter a manutenção e ter a tranquilidade que eventos acontecem, mas você vai ter para se manter nessa relação de longo prazo. Né? Olha, nós vivemos uma pandemia, né? E aqui eu conversando com o Marinho da Porto Seguro, e ele deu um número que vocês no mercado conhecem, mas às vezes a gente não tá, né? Que foi surpreendente. Que apenas 7% das pessoas que faleceram tinha seguro. É um número que eu não imaginava. Triste. Né? Porque, como o Danilo falou, ninguém quer que aconteça.
Ninguém. Mas se existe algo inerente à vida, é a morte. E os seguros, quando a gente fala disso também, né, Danilo? A gente não está falando da morte. Não. A morte é uma cobertura. Nós estamos falando das invalidez parciais. Interrupção de atividade. Quando a gente fala do MEI mesmo, você tem uma interrupção de atividade, parou a sua remuneração, porque se você não trabalhar, você não ganha. Os boletos chegam, Exato, a grana é complicada. Exatamente. Então, assim, a gente não tem que pensar só na vida para você deixar uma tranquilidade para quem ficou. Mas você também tem que pensar na impossibilidade em vida. Que você vai ser o beneficiário, o segurado. Exato. Então o seguro de vida não é para a morte gerar o beneficiário. O seguro de vida tem outras coberturas e muitas coberturas para te subsidiar em vida. Gente, eu fico muito feliz em estar compartilhando com vocês, porque eu acho que hoje vocês tiveram um conhecimento aqui de uma companhia que ela é boa no que faz, ela trabalha com nichos, e nichos que surpreendem, como é a questão do MEI, a questão do Mobilibre, a questão do Affinity, a questão do veículo premium, todos os segmentos onde vocês atuam, vocês, pelo que eu conheço de mercado de produto, vocês têm um diferencial, né? Sim, acho que a gente nem comentou aqui, mas quando a gente fala e aqui o interior tem muito, que é o nosso Bicissura, né? Como que é isso? Bici, seguro de bicicleta. De bike. A gente... Ué, então, não, nós temos segurado, sim. Sim, a gente tem. Exato, que... Não, me dá só um exemplo, desculpa, porque eu fiz um seguro de uma bike de 130 mil reais. Gente, é bike importada, tal, mas você falou que tem uns diferenciais nesse produto, eu tratei com o André. Você poderia citar quais são esses diferenciais? O nosso produto, ele foi feito, pensado e gerido inicialmente com quem pedala. Então, lá no cerne do produto, quando foi para desenvolver o produto, a gente foi fazer tipo a pesquisa de mercado, com quem usa, com o cara que pedala, esse que faz... Eu estava presente na época que você falou que eu era subscritor, eu estava presente. Participou de tudo. Tem mão aqui. Então, é o quê? É fazer diferente do que o mercado faz. Bem diferente. Então, é você ir lá e ouvir qual que é a dor, qual que é a necessidade desse cara que pega 40 mil, 50 mil, 100 mil e emprega em uma bike, né? Que para nossa realidade cotidiana, a gente fala, não é possível. Existe. Então, é um produto que ele não vai fazer, por exemplo, o pagamento de uma bike. Porque o que esse cara gosta? O pagamento da nota, o valor da indenização numa perda total, no valor, por exemplo. Ele vai fazer uma reposição de bem. O que esse cara quer mais? Ele quer pedalar. Quer a bike dele de volta. Ele quer a bike. Então, assim, se acontece alguma coisa, seja um acidente, ou seja um roubo, e ele fica sem a bike, quanto antes você repõe a bike para ele, mais feliz ele vai ficar. E tem um outro ponto que eu acho que foi... mais uma vez a gente volta com a questão do indivíduo. O artefato, no caso a bike... não é só ela que a gente está cobrindo. Então, no caso, a gente tem as coberturas do acidente, da remoção se acontecer um acidente, porque é o cuidado com o ciclista. Sim. Tem isso? Sim. Precisar de uma remoção médica em função de um acidente? Sim, tem coberturas adicionais ao ponto que você traz esse cuidado. Por quê? Qual que é o impacto dele? Se ele acontecer um acidente, ele tem. E aí elas podem falar um pouco melhor, mas tem a questão da locomoção para essa remoção. Então, tem algumas características. Às vezes, um mountain bike, ele pedala na terra. Sim, sim. Então, se está aqui na nossa região, por exemplo, você vai pedalar às vezes no meio do canavial. Sim. Né? Acontece alguma coisa, a bike quebra, ou entorta, uma roda, um eixo, alguma coisa, como é que você faz para voltar? Não é? Então tem toda essa situação. Uma outra coisa que a gente tem que o mercado não pratica é a cobertura de acessórios.
Você tem ideia quanto custa sabe aquelas camisas que eles usam para pedalar? Não imagino. A mais baratinha é R$300. Ah, Tem bermuda de R$2.000. O capacete eu vi um de 15. Exato. O capacete. Importado. Exato. Esse você tem que investir. Quando vai pedalar, compra um bom capacete, porque pode fazer toda a diferença. Então, isso pode cobrir também o capacete? O acessório, ele vai entrar o capacete, a jersey, o bretelle, vai entrar a sapatilha. A sapatilha, as mais baratas custam R$600, 500, 900. Nossa. Então, é todo um aparato que você usa para poder pedalar, né? Quem tem uma bike de mais de 10 mil, ele tem tudo isso, ele já tá com esse equipamento. O mercado, ele tinha um produto que era roubo, furto e quebra, né? Mas Sim. quando você fala de uma bike de carbono, quebrou. Então, eu tive uma perda total de uma bike de carbono, porque quebrou o quadro, Não tem deu o que perda fazer. total. Exato, quebrou. Você... E aí, quando a gente vem com as coberturas adicionais, é exatamente a bike, ela é consequência do indivíduo. Olha que diferença, então Por isso que é uma diferença de visão, né? Divisão. A por bike isso que é a extensão. A bike é a extensão. A Por isso extensão. que ela comentou sobre a situação da reposição. Porque a emocionalidade, ele não é o dinheiro, ele quer voltar a pedalar. Então, quanto mais rápido você gerar isso, muito melhor. Deixa eu só voltar na reposição. A reposição é o seguinte, o mercado ele indeniza o valor. Recebe lá, desconta a franquia, ele vai lá e compra. Nesse caso, ele tem uma bike de R$100 mil. Ou de 10 mil, uma bike. Vocês vão no mercado e buscar uma bike igual a dele? Igual a dele. E se custar mais? Exatamente. Aí que é a pergunta. Aí é que tá, que é o que eu ia te falar. O mercado trabalha dessa maneira. E quando você faz o seguro no mercado, ele não te pergunta o valor da bike hoje. Você olha, você coloca o valor que você Sim, quer. é atribuído. Isso. Aí você olha lá na nota, o cara comprou essa bicicleta faz 2 anos. Sim. A nota dele era 5 mil. O que você vai fazer o seguro? 5 mil. Sim. Não e é? hoje ela vale 7. Então, na Assura, primeira coisa, você não pode olhar a nota. Você vai lá, esquece a nota do cliente, pega a bike e olha no mercado quanto está custando. Pesquisa na internet. Isso, você corretor vai pesquisar quanto custa a bike hoje. Minha bike hoje custa 9 mil. Você tem que fazer o seguro de 9. Primeira coisa. Mesmo que eu paguei 5, a minha nota é de 5, e acontece isso. Às vezes ele pegou uma promoção naquela bike center. Não tá atrelada a nota fiscal. E não tá. Então, a gente vai fazer sempre sobre o valor de mercado. E por que isso? Porque eu preciso repor o valor de mercado, eu preciso repor uma bike nova, se acontecer alguma coisa. Então, a companhia precifica em cima desse... Aí ela vai repor a bike. Vai repor a bike. Não, isso é interessante, porque, gente, dependendo da bike, nós estamos falando de preço de dólar. Que oscila. Oscila. Exato. Então, às vezes, essa bike que hoje custa 10, ela pode custar 12... Ela oscila. E você ter a reposição do bem é uma grande... eu acho uma grande sacada, né? Sim. Agora, só vou fazer mais uma perguntinha aqui. A bike, hoje nós estamos... 2026. A bike é 2024. Aí eu fui lá e cotei uma bike 2024. No momento da reposição, vai ser... essa reposição vai ser... de uma bike 2024 ou da 2026, porque eu não sei se vocês vão repor ela na forma de 0 ou na forma de 2024, por exemplo. Vai ser sempre na de 0. Sempre. Se o modelo... Sempre na de 0? Se você tiver o modelo 24.0, você vai ter 24.0. Se não tiver o modelo mais 24 e só tiver a 26, vai ser a 26.0. Porque é um pouco diferente o mercado de bike. Totalmente. Porque o ano não é questão de ano de fabricação como é o veículo. Por isso eu tô perguntando. Isso. Sim, exatamente. É o ano do modelo. Aquele modelo foi lançado em 2024 e tudo, e aí vai tendo as atualizações. E alguns modelos fazem bastante sucesso e eles continuam sendo comercializados. Aquele modelo 2024 foi lançado em 2024 e continua sendo comercializado. Se ele continuar sendo comercializado, vai ser esse que você vai ser indenizado. Pode acontecer também de ter saído de linha.
Então a gente vai buscar o similar no mercado, em concordância com o cliente. Aí é negociável. Isso é importante. É Sempre negociável, concordar. sim. Sempre. Aí pode acontecer de o cliente não concordar e a gente, às vezes, até propor uma indenização em reais? Pode, mas não é o praxe. Praxe é fazer a reposição do bem. Não é o propósito. Não é. Olha, vocês falando isso, eu tô falando com quem entende, né? Isso deve ser um fato que acontece, né, com uma certa frequência pelo número de exposição que vocês têm a nível de segurado, e a gente não vê reclamação no mercado. Se a gente não vê reclamação no mercado, isso não funciona. Exato. Isso. Exato. Quem tem e quem foi indenizado, primeiro, não vai ficar sem mais. E ainda por cima é um cliente promotor, que fala, que promove. Então a gente tem inúmeras situações na bike, porque a bike como o Danilo falou, é sentimento. O cara, ele gosta da bike. Ele é igual a raquete quando você vai jogar o tênis. Eu gosto de tênis, hein? Eu gosto. Então é uma outra relação. Tanto que a gente tem o seguro, por exemplo, ele é personalizado na bike. Por quê? A bike, para quem pedala nesse nível de ter uma bike pelo menos acima de 5 mil, ela é exclusiva. Você só aquela pessoa vai usar aquela bike. Não dá para você compartilhar a bike com mais pessoas. Então isso também a gente leva em consideração quando foi desenvolver o produto e quando faz a precificação. Por quê? A precificação é para aquela pessoa. Raras vezes acontece de ter numa situação em que uma bike pode ser usada por mais de uma pessoa. Aí precisa... Um casal, por exemplo, um casal que pedala junto pode difícil. ser... É difícil? É difícil porque o aro da mulher, ele é menor do que o aro do homem. O quadro da mulher tem a sua. Tem uma medida específica. Olha, eu não Você sei, tem- ela você tá tem- vendo como é que vocês entendem? Eu não entendo, né? Não, você tem, Uma você medida tem, toda você tem um específica. personal de adaptação lá, do Isso. banco, da Ah, altura. não sabia. Tá. Você tem, quando você compra bike, você tem que ir lá e ele vai fazer toda a medida. O banco, para você usar, é uma altura. Para uma outra pessoa usar, já seria uma outra altura. Pra você ter uma ideia, hoje o LMI médio nosso de bike tá em torno de 24, 25 mil reais. Então, a gente tem desde as bikes de 150 mil até uma bike de 5 mil, mas O preço médio, o valor segurado preço médio. médio é 25. Eu falei que era a última pergunta sobre bike, mas tem mais uma. Né? Vai Nós- surgir. Lembrou. Nós estamos falando aqui de bikes que não são motorizadas. Ou as motorizadas é possível fazer É possível, porque hoje já é uma realidade. Então, dentro do bike, a gente tem 3 possibilidades. O bike tradicional, que vai pegar essas bikes aí de 5 até o céu limite. Tem o bike essencial, que pega as bikes menores, um pacotinho um pouco mais simples. E tem o e-bike, que está dentro do bike tradicional, mas o e-bike que é uma bike elétrica. E aí, dentro do produto, que também está no combo da mobilidade, a gente tem a e-moto. Porque tem uma diferença entre e-bike e a e-moto. Essa motorização, penso eu, né? Cilindradas, né? Cilindradas. Porque a e-moto vai ser as scooters elétricas. Aí já é um outro produtinho dentro do mesmo sistema, mas é um outro produtinho. Então ele já tem também uma roupagem que a gente vai cobrir danos elétricos, né? Vai ter roubo. E a perda parcial por queda e tudo mais. Então, Ele é roubo e furto qualificado ou ele é só roubo? É roubo e furto qualificado. O furto simples, a gente não tem cobertura. Olha, eu só vou explicar isso porque às vezes Importante. as pessoas, quando tem um furto, você deixou o carro ali na frente e ele foi roubado. A gente fala foi roubado. A gente não fala foi furtado. Mas a diferença técnica, né, é que roubo é mediante a grave ameaça, que chega alguém lá e te intimida, ou o furto qualificado é com rompimento de obstáculo, que tem que quebrar ali o cadeado, aquela coisa, Tem que nesse ter sentido, tem que ter vestígios, né? E o furto simples, se você deixou ela ali na frente, desapareceu. Aí ela não tem cobertura nesse sentido. Isso. Então a gente está falando, então é possível segurar. E também a forma de indenização é pela reposição? É da mesma forma? A e-bike, ela é um pouquinho mais complicada, porque o e-bike,
hoje no Brasil, no mercado, a gente tem assim uma diversidade de marcas e modelos e amanhã vai ter outra. Vai. Porque a cada dia a gente tem uma quantidade de marcas entrantes que é gigante. E tem muitas que trazem as peças e montam aqui. É um combo. Exato. Então, o que pode acontecer? A tendência, o nosso produto ele foi idealizado dentro do conceito do bike, que é repor. No e-moto é um pouco mais complicado, porque às vezes a marca nem existe mais. Entendeu? Então existe essa dificuldade. E ele tem um preço que é de acordo com as cilindradas. Então não é tanto quanto em relação ao mercado. Ele já vai ter um valor de cobertura quando você faz. Ele é determinado de acordo com a cilindrada daquele objeto. Mas eu acho que é muito importante porque o cliente já fica sabendo também, Exato. né? No momento da contratação do seguro, o valor que vai ser indenizado. Exato. Isso. Às vezes pode dar uma diferencinha, tanto para mais quanto para menos, mas está sempre ali dentro do que já está sendo praticado no mercado. É muito difícil ter uma diferença muito maior. E aí também você tem várias coberturas que você pode colocar adicionais, ou também você pode deixar só a básica, ou você pode também deixar uma restrita, uma básica que eu quero só roubo. Entendi. Então você pode deixar montar, só né? Pode. Ele é bem versátil. Então, pessoal, produto. vocês que tem moto, bike, o melhor produto do mercado tá aqui. Foi citado. Como eu disse, eu estava finalizando que só tinha produto bom, aí veio a bike, não tinha esquecido. Gente, é muita cultura, muito conhecimento. E agora caminhando para o final, né? Eu gostaria de saber de vocês, tem alguma coisa, como vocês veem o futuro do mercado, como a companhia está se preparando. Já sei que a tecnologia está vindo forte e que nós, corretores e consumidores, podemos esperar da Sura para o futuro. Primeiramente, Adalberto, obrigado. Foi um bate-papo bem legal e eu acho que a gente comentou isso sobre a sua experiência na ETEC. Eu acho que como mercado a gente precisa fazer mais isso. E começando com os jovens, eu acho que vai ficar mais fácil e a gente tem que pensar nessa relação que é o que a gente acredita como companhia, que é a relação de longo prazo. E a gente falar do indivíduo então muito obrigado por isso. Como a gente vem ratificando cada vez mais, a Sura está no Brasil para ficar de fato. O grupo é grande, é uma diversificação do próprio grupo estar no Brasil e não tem como estar na América Latina e não estar no Brasil. Então, e a gente conta muito com vocês, corretores, né? E por isso que a gente estamos, né, nesse processo cada vez mais próximo para trazer essas novas soluções. E na verdade não são novas, são adequações, porque o mercado evolui e a gente precisa evoluir na mesma velocidade, né? Então a tecnologia vem para isso. Então obrigado mais uma vez, conte com a gente cada vez mais próximo aqui. Então muito obrigado e contem com a gente, né? Eu acho que essa é a mensagem, que os clientes te procurem. Contem com a Sura também, porque isso eu falo que é uma relação a quatro mãos, né? É o cliente, é o corretor, a gente e a sociedade como um todo, né? Não tenha dúvida disso. Eu quero agradecer vocês. Gente, antes de finalizar aqui, deixa eu falar, vai lá, Jornada Segura, no YouTube, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante para a gente estar levando essa cultura, esse conhecimento para todos vocês, para o mercado segurador. Eu acho que isso que é o interessante. Eliane, quero te agradecer. Você fez um esforço danado hoje, gente. Ela tá rouca, ela não tá conseguindo nem falar, né? Ela não fala assim, não. Exato, ela tá chateada, ela tá inquieta lá. Hashtag chateada, mas agradeço, de verdade, não podia, né? Tô muito feliz, né, por esse momento, na verdade, tá te reencontrando aí. Obrigada, Andréia, né, por ter organizado todo esse espaço. Obrigada, Danilo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E contem conosco, né? A Sura tá só começando. Como eu disse, somos um embrião aqui no Brasil, perto de todas as possibilidades que temos aí, e contem conosco. A gente, nós, Noroeste, somos parceiro da companhia já há algum tempo e queremos crescer com vocês. Obrigado, viu, Andréia, por você ter organizado. É um prazer estar recebendo vocês.
Eu fico feliz pela oportunidade. Falar da Sura, para mim, eu sou suspeita, né? Eu vejo no seu olhar. Não é? Aliás, do de todos. É realmente diferente. Eu falo sempre para os corretores que eu atendo, a gente se sintam privilegiados, a gente tem essa questão da proximidade e para isso a gente tem poucos corretores, é uma questão de exclusividade mesmo. Para quê? Justamente para a gente viver aquilo que a gente fala. Assegura-te de viver. E o resto a gente toma conta. Assegura-te de trabalhar, de amar, de brincar, de viver no amplo sentido da palavra. Viva la vida. Com tranquilidade. Que é isso que a gente falou até agora, né? Não tem como você estar tranquilo, segurando todos os bens, não segurar a galinha dos ovos de ouro ou a própria vida, enfim. Então, é sobre isso. Gente, só o fato de vocês estarem aqui já mostra o que vocês pensam para o presente e futuro. Está mais próximo. É a primeira vez que nós recebemos aqui em Santa Fé do Sul, diretor, o Danilo, de São Paulo, interior, que está aqui. Já tive o prazer também de estar com o Daniel, que é o vice-presidente. Isso demonstra a proximidade que vocês buscam com a classe de corretor. Como vocês estiveram presente comigo, certamente presente com outros, eu acho que isso faz a diferença para a gente estar levando isso para a sociedade. Então eu quero agradecer vocês imensamente de coração e fica aqui o convite para a próxima, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.